você pensa quando nós falamos de violência contra a mulher? Porque o que vem na minha mente quando fala de violência contra a mulher, geralmente são questões conjugais. Geralmente é o que vem na minha mente primeiro. São brigas de casais, marido e mulher, e é isso aí. Por mais que a gente sabe que tem outras questões que envolvam a violência, a primeira coisa que vem na minha mente são questões conjugais. Mas acredite que tem um número crescendo cada vez mais quando se fala de violência contra a mulher na questão obstétrica. Pois é, gente, obstétrica. E eu que não tenho filhos, o que eu tenho a ver com isso, né? Pois é. Eu fiz algumas pesquisas porque eu passei por uma situação que eu nem sabia que isso tinha nome. Não sabia. Em 2022, eu fiz um tratamento por questões de mioma. 6 anos atrás, antes de 2022, 6 anos atrás, quando eu sou boa em matemática, então eu não sei que ano que era, eu fiz uma cirurgia de mioma e foi aquela cirurgia de cesárea, né? Abriu tudo lá, tirou o mioma, legal, isso, acabou. Aí em 2022, eu tive um outro sangramento muito grande, aí uma reviravolta, e tira, que não tira, que tira, que não tira. Tomei diversos medicamentos, aquela confusão inteira. Passei mal, fui pro pronto-socorro, né? Aquela confusão toda. Cirurgia. Fui do dia pra noite. Vamos fazer cirurgia, vamos fazer cirurgia. Acabou. Cirurgia. Aí fiz a cirurgia, tudo. Acabou, doutor? Fez? Tirou? Tirou. Eu não tenho filhos. Era uma questão que eu queria muito. Na verdade, eu queria ter 5 filhos. 5 hoje, né? Teria, acho que, não sei quantos. Mas na época eu queria ter 5 filhos. Então eu tinha uma expectativa ainda de ter filhos. Tanto que quando eu fui pra cirurgia, eu tinha até roupinha de bebê em casa guardada. Há muitos anos eu tinha. Porque eu tinha a expectativa de ser mãe. Enfim. Fui pra cirurgia, depois que eu voltei da cirurgia, eu fui pra sala de recuperação, aí passaram-se, acho que uns 10 minutos, não sei, mais ou menos isso, que, né, pra mim é 10 minutos, pode ser que foi uma hora, 2, 3, não sei, mas pra mim foi 10 minutos. Chegou uma outra moça na sala, essa outra moça tava gestante, e ela ficou na mesma sala que eu, no mesmo ambiente que eu. Quando o doutor falou que na verdade, o doutor não foi, né? Quando eu acordei, despertei da anestesia, tava minha mãe e meu esposo na sala, e aí eu perguntei pra ele, e aí? Né? Que a gente acorda meio na expectativa. Será que precisou tirar? Aconteceu um milagre? Não tirou? Como foi? Aí ele falou, olha, precisou tirar. Aí tirou meu útero, tirou o colo, tirou o ovário, fez esterectomia total, mas conseguiu preservar um ovário. Quando retornou da cirurgia, eu já retornei com muito calor. Geralmente, da outra vez que eu fiz, eu voltei com muito frio, né? Sedação, cirurgia, volta com frio. Voltei com muito calor. Então, eu já senti ali uma alteração hormonal. Bem que, voltando ao assunto. Aí chegou essa outra gestante. Ela ficou no mesmo ambiente que eu, no mesmo quarto que eu. Quando meu esposo falou que tirou o útero, que eu já confundi as coisas, tá? Mas enfim, aí ele falou, tirou o útero, acabou. Ali na hora, eu não tive nenhuma reação, né? Não chorei, nada. Eu, ok. E ali paralisou. Ali o meu sonho secou. Acabou. Eu fiquei no mesmo quarto com essa gestante, repetindo, né? Voltando ao assunto. Fiquei no mesmo quarto com ela. E dividi o mesmo quarto. E de tempos em tempos, ela fazia ultrassom com o coraçãozinho do bebê e tal. E aquilo me gerou um desconforto, né? E depois, né, eu passei a noite com ela veio, conversou comigo, eu expliquei pra ela o que era. Tadinha, ela nem acho que ela não imaginava, né, a dimensão da situação, né? Ela, olha, tá mexendo, queria que eu pegasse na barriga dela. Enfim, né? Rolou meio que essa situação. E diante de tudo isso, meu irmão mandou flores pra mim, pediu pra pessoa da floricultura ser bem discreto pra entregar, porque na verdade eu quase morri diante de tudo isso, tive que tomar sangue, porque eu tive uma hemorragia muito forte. Então, flores para comemorar a vida, porque eu sou uma pessoa muito alegre, muito espontânea, muito, né?
E aí ele mandou essas flores. E a moça da recepção, eu acho que ela não tem preparo e, né, enfim. Porque eu acredito que quem trabalha no hospital tem que ter também um cuidado, porque não sabe a situação da pessoa que está lá. Então tem que ter um cuidado para falar. E ela chegou, ai, parabéns, já nasceu seu bebê? Aí eu, não tenho filho, não nasceu. E aí ela ficou sem graça e se retirou. Mas pra que eu tô contando toda essa história, né? E por que eu não falei sobre isso antes? Primeiro, porque eu tinha que ressignificar toda a minha história, né? Tinha que curar algumas questões, porque eu vivenciei um luto. Eu tinha um sonho, eu tinha uma expectativa e de repente não mais. E por um tempo eu me senti culpada pelo sentimento que eu estava sentindo em estar no mesmo ambiente que a gestante. Então, eu me senti muito angustiada por sentir algo ruim, né? De estar no mesmo ambiente que ela, né? E eu dava nomes para isso. Eu tô com inveja, eu tô com raiva, eu tô com, né? Eu dava nomes. E tudo bem sentir isso, né? Não tô falando que é errado, era o meu momento, né? A gente tem que respeitar o momento dos amiguinhos. O momento dela era feliz, o meu momento era ruim e tudo bem, né? Mas eu me sentia culpada por estar sentindo isso. E com o tempo, com muita terapia, né? Eu entendi, não era sobre ela, não era a alegria dela, mas era sobre mim, era sobre os meus sonhos, era sobre os meus projetos. Não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo. E por que eu estou trazendo todo esse cenário? Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Eu tenho uma rede de apoio sensacional. Mas eu sei que muitas mulheres não têm. E eu trouxe até um estudo aqui, que no Brasil a violência obstétrica ela é uma realidade alarmante que afeta uma parcela significativa de mulheres durante os atendimentos hospitalares. Estudos revelam que aproximadamente de 25 a 45% das mulheres atendidas em hospitais públicos e privados relatam experiências de violência obstétrica que inclui abusos físicos, verbais e psicológicos, bem como a realização de procedimentos sem consentimentos informado. A falta de protocolos adequados de acolhimento inadequado de pacientes pode agravar a situação, especialmente quando mulheres passam por abortos ou histerectomias, são colocadas no mesmo quarto que aquelas que acabaram de dar à luz. Infelizmente, a subnotificação desses casos é uma realidade, uma vez que mulheres não reconhecem ou não têm consciência, como eu, que foram vítimas de uma violência obstétrica. Além disso, fatores como medo, represália, vergonha que eu senti, falta de informações sobre os direitos, porque tem direitos, eu não lembro o artigo, mas tem. Nós temos respaldo na lei, tá bom, gente? Que contribuem para que esses episódios permaneçam invisíveis. Hoje nós temos leis, mas se a gente não estuda, se a gente não pesquisa, se a gente não vai atrás dessas informações, a gente não vai subnotificar, porque a gente não tem informação. Talvez se eu soubesse lá na época, eu teria, né, falado, eu teria dado voz a isso. É fundamental que os serviços de saúde adotem práticas de acolhimento humanizado, respeite a autonomia dos pacientes, implemente protocolo, gente, é muito importante para garantir a dignidade, o direito das mulheres durante todo o processo de atendimento hospitalar. A conscientização sobre a violência obstétrica e a promoção no ambiente seguro e respeitoso são os passos essenciais para combater essa grave violação do direito das mulheres. Infelizmente, mais de 35% das mulheres sofrem depressão após esses tipos de procedimento. Então fica aqui um alerta, né? Mais do que um alerta, porque talvez se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse tido essa experiência, isso para mim ia passar desapercebido.
Mas imagina uma mulher que acabou de perder o seu filho, que acabou de ter um aborto espontâneo no mesmo quarto com aquela que está feliz, né? Hoje, nós falamos tanto de empatia, e eu ouvi até uma coisa, né? Enfim, uma pessoa falou pra mim, chega de falar de empatia, tá todo mundo falando de empatia. Cara, mas se você não tem empatia, né? Não pode impedir do outro amiguinho ter empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, não impeça que o outro coloque no lugar do outro. Entende? Não entendeu, né? Porque eu misturei tudo o outro. Mas a gente precisa praticar empatia, tá? Se o amiguinho não pratica a empatia dele, a gente deve praticar a nossa, né? Cada um pratica a sua. Mas é importante a gente fazer isso, né? Respeitar. E tomar muito cuidado também com o que a gente fala. Porque uma mulher que passou pelo processo do aborto espontâneo, chega a amiguinha e fala, não fica assim, Deus depois te dá outro. Amiga, se você não sabe o que falar, fica quietinha, não fala isso. Porque Deus pode dar outro sim, mas esse que morreu, morreu. Então não vai vir ele de novo, ressuscitar, né? Voltar. Pode, não tô falando que não pode, né? Mas enfim, o que morreu é uma dor. E talvez essa pessoa, essa mulher, vai viver a dor eterna. Ela pode ter 10 milhões de filhos, mas ela vai viver essa dor. Então, a gente tem que respeitar a dor do outro. Se a gente não sabe o que falar, vamos ficar quietinho, tá bom? Outra coisa muito importante, tá? Você fez esterectomia, você tirou, você não tem filho, mas Deus pode te dar. Mas eu não tô pedindo pra Deus um filho. Não tô orando pedindo pra Deus um milagre. Tô pedindo? Eu falei pra você que eu quero? Não. Então, vamos respeitar, tá bom? Vamos respeitar o amiguinho, tá? E eu não tô falando só por mim, não. Porque eu já peguei muitas pessoas em consultórios falando isso também. Fulano, ciclano. Então, sim, gente, vamos respeitar. Às vezes a pessoa ainda está passando pelo processo de ressignificar, de cura, de entender, tá vivendo o processo do luto. E aí vem uma pessoa e fala algo que gera um gatilho e traz um transtorno e revive uma dor desnecessária. Então, tá bom? Vamos, né, respeitar o amiguinho. Se a gente não sabe o que falar, a gente, quietinho, tá bom? Às vezes a boquinha fechadinha é a melhor coisa do que falar alguma coisa que vai gerar uma coisinha no amiguinho. E se eu não sei se vai gerar uma coisinha ruim no amiguinho ou boa, e eu tenho dúvida, quietinho, tá bom? Então é sobre isso que eu gostaria de falar. E você que já passou por isso, dê a sua experiência, fala que pode ajudar outras pessoas. Quanto mais a gente falar, quem sabe? Os hospitais, alguém, sei lá, né, não mude. Com tanta tecnologia acontecendo aí, com tanta coisa, gente. Tanta coisa acontecendo aí, será que não pode reservar um espacinho pra gente? Eu sei que a gente não é o alecrim dourado, né? As pessoas que passam alecrim dourado, que quer um canto reservado. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? No dia que eu tava lá, os quartos estavam tudo vazio. Não custava, né? Empatia. Enfim, né? E eu não falo nem dos profissionais, que eu fui muito bem tratada. Muito, 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 muito bem tratada. Não tenho o que dizer dos profissionais. Foram maravilhosos comigo. Atenciosos. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mulheres que fizeram esterectomia, vocês não estão sozinhas. Eu sei que a menopausa precoce é o ó do borogodó, que é um assunto para um próximo momento que a gente pode falar também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e estamos juntos aí nessa batalha.